Este é o podcast Vibração Cristalina. Eu sou Jaya. Eu sou Adriana. Estamos aqui para uma viagem no entendimento das limitações do ego e na compreensão do ilimitado poder da expansão da consciência. E como o cinturão de fótons influencia o campo eletromagnético da Terra para a evolução do novo humano. Nessa temporada fazemos a leitura das cartas de Cristo para esclarecer a importância desta nova consciência manifestada. Então, hoje, dia 11 de 2 de 2024, começamos a fazer esses diálogos de estudos relacionados às cartas de Cristo. Esse estudo começou há 4 meses atrás, quando a gente conversou e você falou sobre um processo que acontece todo mês, que é uma descida do nosso Amrita, onde nós temos uma transformação do nosso carbono para cristal, né? Fala um pouco sobre esse processo. Então, é um processo natural que ocorre no nosso sistema humano, que dentro do ciclo em que nós nascemos, o dia que nós nascemos, tem uma relação com a estrutura, a configuração dos planetas, que vai servir inclusive para a astrologia. Mas no caso do nosso ciclo humano, que tanto para o homem quanto para a mulher ocorre, ele ocorre de acordo com o momento da lua cheia, ou melhor, o momento da fase de lua que nós nascemos. Entende? Então, a fase que nós nascemos são 4 fases e cada fase tem um dia. Então, a partir do dia de início da lua nova, a lua nova começa contando o primeiro dia. E o último dia da lua minguante é o 28º dia. Então, todos nós nascemos em algum desses 28 dias das 4 fases da lua. Né? E desde o momento em que nós viemos ao mundo, que esse corpo sai do ventre materno, ocorre esse ciclo. Ou seja, todo mês, a cada 28 dias, ocorre essa mudança, né, que na verdade é um fluxo de energia que entra no nosso corpo e que vai ajudar a manter a estrutura biológica, energética, da nossa relação ainda de espírito e corpo, entende? De alma e realidade, com a estrutura da realidade. E o que acontece então? A cada 28 dias, quando chega aquele dia exato que bate com o dia da lua em que nós nascemos, uma região do nosso cérebro começa a produzir uma substância, né, que parece ser uma substância, mas que na verdade é um fluxo de energia que entra no nosso sistema como uma substância química, né, e que nas literaturas antigas, principalmente do Tantra, é chamado de Amrita. Entende? Então, esse Amrita ele é produzido em uma região, aqui na região próximo ao hospital, mas que é dentro da nossa anatomia sutil, é onde está o Karana Chakra. Seria considerado um segundo chakra. É uma região onde tem no nosso cérebro, são vários pontos de energias que estão atuando na estrutura do nosso crânio, e eles todos estão estruturados a partir de Ajna e Sahasrara. E também participa o Vishuddha, mas principalmente os dois, o chakra frontal e o chakra coronário. Então, como se fosse um espelho, um prisma. A partir desses 2 chakras, a energia que flui entre eles, ela vai se espelhando em outros pontos.
que são chamados chakras secundários ou chakras intermediários e tal. Mas esse Karana é o chakra causal. Então, basicamente, dentro da literatura de anatomia sutil, dos chakras, a energia física do nosso corpo, a energia sutil do nosso corpo, a estrutura toda biológica nossa começa a ser desenvolvida ali, nesse Karana. Por isso, Karana é chamado de causa, né? Causal. Então poderíamos dizer que seria o nosso DNA divino, né? Aquela parte do DNA divino. Sim. Seria uma... E a partir daí você consegue começar a ter uma recordação de si mesmo, de quem você verdadeiramente é. E uma coisa que eu comecei a observar nesses 4 meses, porque o que são esses dias, né? Você vai explicar para a gente também como é que funciona. É só você observar esses dias em que você fica mais, sente esse potencial energético, né? É como se você ativasse esses cromossomos do DNA divino, né? E aí você começa a ter uma percepção um pouco maior de si mesmo, até mesmo dos estudos, de qualquer coisa que você venha estar fazendo nessa época, você começa a ter uma qualidade, né, de compreensão das coisas um pouco mais abrangente. Então seria o quê? Uns 10 dias, mais ou menos, desde o primeiro dia da nossa lua, do dia que você nasceu, né? Até completar um ciclo de quanto dia? 9 dias. A gente considera 10 dias porque você vai ter, às vezes, uma alteração do horário, né, exato. Então, por exemplo, se de repente você nasceu meio-dia, então aquele dia vai ser somado junto com o 10º dia. Então, para garantir que você está aproveitando o máximo desse ciclo, que é de 9 dias, você considera estar observando esse processo todo durante 10 dias. Mas ele ocorre efetivamente durante 3 dias, ou seja, seriam, aliás, 9 dias. Então você teria que multiplicar esses 9 dias por 24 horas. Entende? Mas as 24 horas a partir do horário que você nasceu. Então, para ter um cálculo mais adequado, a gente considera 10 dias. Só que ocorre o quê? No primeiro dia da sua lua, começa a ser então produzido algo que nas escrituras, tanto do Tantra, como nas escrituras também esotéricas do cristianismo, porque isso tem muito a ver com o que é Cristo, na verdade, né? É tido como um óleo. Daí vem a unção, né? A ideia da unção, ou seja, de você estar... É um óleo, né? Um líquido que é produzido nessa região do cérebro, e ele então passa por um ciclo. Ele vai descer pela medula espinhal e desce durante 3 dias, até chegar na região sacro, que é onde estão, no caso do homem, as glândulas reprodutoras masculinas, e no caso da mulher, as glândulas reprodutoras femininas. Que interessante. Então ele leva 3 dias para descer e ficar nessa região do sacro durante mais 3 dias. Aí quando cumpre esses 2 ciclos, né, o ciclo de descida e permanência, são 6 dias, mais 3 dias ele volta a subir novamente pela coluna espinhal, pela espinha, medula espinhal. E aí ele passou por um processo ali no sistema de reprodução. No caso principalmente do homem, se ele não ejacular, essa energia, essa substância, esse óleo, ele passa então e se cristaliza, né? Mas não é que ele se torna cristalino, ele se torna cristal mineral. Ele se transmuta junto com o líquido reprodutor. No caso do homem, esperma, no caso da mulher, o óvulo. Se a mulher não foi fecundada, esse óvulo então vai receber agora essa energia e vai ser transformado para voltar a subir, certo? E no caso do homem, a mesma coisa. Se ele consegue evitar a ejaculação nesse período de 10 dias, esse líquido vai ser então transmutado junto com o líquido seminal e 3 dias ele volta a subir. E quando ele volta, ele vai para onde? Vai novamente para o cérebro.
Uhum. E quando ele chega e passa pelo Vishuddha, o Vishuddha já informa o Lalana Chakra, que fica bem aqui na parte posterior do crânio, próximo à nuca, bem na base mesmo, onde encaixa o crânio, junto com a primeira vértebra cervical. Ali tem um ponto vital, Lalana. Então o Vishuddha que está na garganta, ele passa uma informação para o Lalana, e o Lalana ativa novamente o Karana ativa o causal, o Karana ativa o Sahasrara, que é o coronário, e o coronário começa a produzir uma outra substância que começa a ativar todo o cérebro, ativando centros vitais, centros energéticos, como se estivesse iluminando o cérebro. É uma abertura mesmo, né? Para a chegada desse líquido que agora veio transformado. Ele começa como Amrita, que Amrita significa a imortalidade, entende? E essa imortalidade, ela não foi utilizada na ejaculação masculina ou na fecundação feminina. E aí o que acontece? Essa imortalidade volta para o cérebro. E quando está chegando do Vishuddha, da garganta, até ele chegar ao Agna, que é bem na região do mesencéfalo, ele passa pelo hipotálamo, também é ativado, entende? E aí o que acontece? Todo o cérebro está trabalhando para receber essa energia, que agora ela está potencializada em Amrita, naquilo que é imortal. Então o que vai acontecer? Toda a nossa estrutura física, né? Células, sistemas vitais, a própria estrutura mesmo atômica do nosso corpo, a estrutura energética do nosso corpo, ela vai receber então esse influxo de imortalidade. Que significa o quê? Essas células começam a ser regeneradas, entendeu? Principalmente as células cerebrais começam a ser regeneradas. E aí sim, nesse processo de regeneração, que é produto deste fluxo de energia que foi transformada para a reprodução, que é uma forma de eternizar, né? De perpetuar, tornar imortal a espécie humana, Sim. foi potencializado para recobrar a imortalidade da consciência humana individual. Que legal. E nisso ocorre, né, algumas literaturas falam, a própria literatura mesmo esotérica cristã fala que esse líquido agora ele se torna como que um elixir para todas as células, e as células se revigoram, se renovam, mas a verdade é que esse líquido, essa energia que está vibrando numa frequência muito alta, está ligada com a Lua, né? Mas só que a Lua, o ciclo da Lua segue dentro de um ciclo maior, que é o ciclo solar dos dias, né? Então o que está acontecendo? Está tendo uma ativação da energia genética das células, ou seja, do nosso DNA. Exato. Por isso que isso você colocou aqui, se a gente passa esses 10 dias simplesmente se alimentando bem, né, ingerindo bastante água, comendo alimentação mais natural, leve, nada muito É pesado, um processo só para ser observado mesmo, para né? melhorar a capacidade de se observar, porque nessa Exato. observação as células começam a emanar informações. Essas Entendi. informações estão guardadas no nosso DNA DNA. akáshico. numa caixa, no nosso DNA. Aham. Então é como se essa energia ela colocasse luz, né, influxo de luz, e realmente é o que ocorre, porque essa energia é luz, e ela começa a emanar luz para dentro desses códigos, e aí a pessoa começa a ter algumas percepções, alguns insights, algumas intuições, E é que a verdade, princípio porque a gente vivenciou isso, né? Assim, pelo menos nesses 4 meses, em termos de abertura de consciência, até mesmo de autoconhecimento, chegaram coisas para mim que eu jamais imaginei que existiam, a começar por esse livro, que são as Cartas de Cristo, né? E até mesmo o que a gente assistiu no YouTube, que são essas Cartas de Cristo. E como isso abriu esse campo e a gente consegue entender os 40 dias no deserto, né, de Jesus,
que deve ter sido um processo como esse, né? Que ele fala muito, inclusive, nessa carta desses 40 dias. Todas as experiências que ele teve, tudo que aconteceu no campo dele, nesses 40 dias do deserto. Sim. É uma Muito transformação. interessante. É uma E na transformação. verdade, né, daí vem a ideia real do que é Cristo. Exato. Entendeu? Porque não é mostrado para nós o Cristo verdadeiro, o que é Cristo. Né? Cristo é um homem. Cristo é uma consciência. Como que essa consciência, a cada 28 dias, ela se renova na nossa consciência humana individual. Esse é Cristo, entende? E eu me lembro que há uns anos atrás eu li um livro chamado Realizando Cristo, né? No fundo, na minha cabeça, eu não pensava no Cristo como uma consciência. Eu pensava em Cristo como Jesus. Então, eu achava que eu ia realizar ser igual Jesus, ter o entendimento dele. E era. Só que precisava saber primeiro qual era o entendimento que ele teve, qual foi a realização que ele teve, que aqui ele diz, nas cartas de Cristo, ele diz. E aí a gente, depois de ouvir todas as palestras, todas as cartas de Cristo no YouTube, conseguimos comprar esse livro maravilhoso e vamos passar a fazer esse momento no domingo com essas cartas, porque realmente foi uma abertura de campo assim inimaginável. Sim. E aí, se alguém conseguir perceber a grandiosidade que tem nessas palavras, pode conseguir também se transformar num novo humano, porque essa é a proposta da vida, né? Para que nós possamos nos tornar um novo humano. Sim. E nesse processo de tornar-se novo humano, muitas coisas mudam, inclusive a própria concepção do que é humano. A gente tem uma ideia sobre o humano, só que é uma ideia construída. Né? É difícil, às vezes, entender isso, aceitar isso, principalmente para quem está moldado, né, por crenças as mais diversas, desde crenças religiosas a mesmo crenças científicas. Entende? Porque a gente está dentro de um sistema que, pelo menos durante 10 mil anos, foi construído para nos dar a ideia de que o humano é isso que nós experimentamos. Só que nós não estamos experimentando o humano em sua completude. Estamos experimentando uma ideia de um humano. Entende? Que Nós estamos experimentando a nossa ideia de humano, né? E sim, a ideia de outras pessoas que conceberam ser humano. Exatamente. Estamos vivendo o que os outros pensam ser. Precisamos estar em nós e nos auto-percebermos como quem verdadeiramente somos, né? E até mesmo elaborar ou, de repente, até aprimorar e construir esse novo humano a partir Sim. de nós mesmos, né? Sim. E aí que está o detalhe, porque a cada 28 dias, né, é como se a nossa memória genética fosse reativada. Só que se nós não dermos atenção, não percebermos, não trabalharmos isso, é como se estivéssemos desperdiçando essa oportunidade. Entende? Como se estivéssemos assim, deixando passar essa oportunidade. Entende? E não é um ritual, não é nada demais, é simplesmente durante esse período você passa a meditar, e meditar aqui não é em algo, é meditar em você mesmo, entende? Porque é um momento em que o seu organismo, todo o seu sistema estará trabalhando para te dar consciência de quem você é, do que você é. E muitas vezes a intuição que chega pode ser uma intuição assim que a princípio, isso não faz sentido nenhum. Não, isso aqui eu estou ficando louco. Isso aqui é besteira. Não é nada besteira, são informações que estão chegando a respeito de você mesmo. Porque são códigos não lineares, né? E a gente tem mania de só entender aquilo que é 2 mais 2. E essas coisas que vêm pra gente, elas podem até... A gente pode parecer meio rebelde, são coisas para confrontar mesmo a nossa psique, o nosso entendimento, e aí a gente acha que é besteira, que é bobeira, que é alguma outra coisa, mas não.
A gente precisa investigar através dos nossos sentimentos. Sim. Do sentir, né? Aquele sentir tem que ecoar, tem que estar atento a isso, prestar atenção nisso. Sim. É uma mudança do sistema autômato para autônomo. É verdade. Entendeu? Porque nós vivemos uma experiência humana autômata. Que é um automático feito por algo. Exato. Ou por alguém. Você sai da reação para o sentir verdadeiro, para o sentimento, né? Então você sai da emoção para estabelecer sentimentos. E essa autonomia, que começa a ser aflorada a partir do que você sente realmente, ela implica em você estar presente. Estar presente implica em estar sendo. Não é simplesmente estar. Nós estamos. Só que nós podemos estar aqui como autômatos. Mas devemos estar aqui como autonômicos. Com autonomia. Entende? Quais são as nossas autonomias principais? Integridade, autenticidade e veracidade. Certo? Então é isso que ocorre. E isso é consciência crística. Que a cada 28 dias ela vem. E só que nós, assim, dentro da nossa cultura, nós estabelecemos a cada 12 ciclos uma comemoração. Ou melhor, no 12º ciclo, a humanidade comemora um desses únicos ciclos, só que simbolicamente, no Natal. Exato. Mas olha que interessante, eu vejo que isso está muito, sim, para se explicar alguma coisa, né? Se inventam os mitos, né? Então todas as religiões, elas estão pautadas em contar histórias pra gente. Só que ao invés de a gente pegar a essência da história, a gente fica só na história propriamente dita, né? Porque não se pode contar a verdade para uma criança. Não dá para falar de física com uma criança de 5 anos. Só se ela for um gênio. Mas a gente acaba se perdendo nos mitos, né? Acreditando nos mitos e não capta a essência. E isso aconteceu com Jesus, né? Nós ficamos com o mito Jesus e não capturamos a consciência crística. Sim. E as cartas de Cristo vêm trazer isso pra gente. É tão incrível, porque eu me lembro de há uns 5, 6 anos atrás meditar em Jesus, fazendo uma meditação com ele, onde eu caminhava na praia e eu perguntava muitas coisas para ele sobre quem é Deus, como que ele sabia todas aquelas coisas que ele sabia. E ele jogava água em mim, sorria, a gente sentava na pedra, mas ele sempre me olhava com um olhar de você vai descobrir, você vai descobrir. E hoje, quando eu termino de ouvir essas cartas, e agora estou com esse impulso tão verdadeiro de ler essas cartas, eu lembro do sorriso dele na praia para mim, sabe? Dizendo, eu te falei, é muito mais simples do que você imagina. Sim. Não tem que fazer votos, não tem que, sabe, é só observar esses dias, perceber seu corpo, seus 3 centros, né? Seu centro do pensamento, seu centro do sentimento, seu corpo físico. Tá tudo aqui em nós. Basta seguir essas orientações originais, que eu acredito serem originais, essas cartas, e tentar, através de uma meditação sincera, do silêncio, pedir por isso, né? Pedir por essa compreensão. Porque, no fundo, ninguém está aqui para ter um bom emprego, ter uma boa família, ter bons filhos, tudo o que nós desejamos. Isso seria o ideal, mas está muito fora do ideal. O que nós precisamos mesmo é ter paz. E você só pode ter paz com conhecimento de quem você é. E essas cartas nos trazem isso. Só para explicar assim, né, como que essas cartas apareceram no Ocidente, isso é uma canalização, ou seja, é Cristo mesmo
falando através de uma pessoa. Essa pessoa que recebeu essa canalização de Jesus, ela é anônima, continua anônima até hoje. É uma senhora, hoje deve ter já seus 102 anos. Ela foi preparada durante muitos anos para receber essa canalização. 40 anos, né? Por 40 anos, e isso está aqui no livro, né? A história dela. E a pessoa que traduziu, esse livro já está traduzido, as Cartas de Cristo já foram traduzidas em mais de acho que quase 20 línguas. E, nossa, sou muito grata à pessoa que traduziu aqui para o português, porque são incríveis essas cartas. Cada live no YouTube dura mais ou menos umas 3 horas. Então, nós temos estudos aqui para um bom tempo. Sim. E hoje a gente está abrindo essa compota e espero que isso ressoe com muitas pessoas. O objetivo aqui é para a gente cada vez mais entrar nessa consciência crística. E quanto mais a gente consegue adentrar nessa consciência crística, mais a gente contribui para o próprio planeta, porque o que vigora nesse planeta é uma consciência crística, não Jesus, uma consciência crística, como a gente acabou de falar agora, sobre o que cada um tem dentro de si, o potencial desse nosso DNA divino, porque a nossa origem não é aqui, a nossa origem é divina, então no nosso DNA tem coisas do divino, da luz, e também nós temos muito do nosso planeta, né? Sim. É importante entender a questão de Cristo e Jesus, né? Porque a gente tem uma ideia de Jesus histórico, humano, que é um personagem real, alguém que viveu realmente e que teve acesso a essa consciência de Cristo. São duas coisas. É como se o Cristo histórico, aquele que viveu há 2000 anos, fosse uma criação de vozes, uma criação mediática, mídia. Foram meios de pessoas que viram, que viveram, que conviveram, pessoas que falaram sobre ele, que descreveram ele, mas que não é o Cristo. É apenas a descrição de alguém que esteve em consciência crística, certo? Porque a consciência crística, ou Cristo mesmo, é uma frequência de energia. Exatamente. Entende? E o que essa canalizadora, essa senhora, adquiriu foi, durante 40 anos, uma preparação na própria consciência dela, né, de limpeza, de desintoxicação, de maturação da consciência, o desprendimento de vários conceitos, preconceitos, crenças, toda uma decodificação da sua própria natureza humana para poder ter a consciência capaz de acessar essa frequência de consciência que é a consciência crística. Ou seja, aquilo que ela descreve na canalização dela não é uma coisa inventada por ela, mas é algo que qualquer pessoa, quando alcança esse nível de consciência, é como uma frequência de rádio. A pessoa, né, coloca ali o número da estação de rádio, digitalmente mesmo, e aparece ali daqui a pouco uma voz, uma música tocando. Então, se um ser humano que se dedica a isso, a se limpar de todas as crenças, principalmente crenças religiosas, porque para muitos cristãos isso aí, assim, isso é loucura, isso não existe. Não, existe. Só tem que sair da sua caixinha de crenças estabelecidas historicamente como uma mídia, como se você assistir sei lá, show do Faustão, show do Hulk, e acreditar a mesma coisa, você está assistindo o show de Jesus. Sim, e outra coisa, né, muito interessante, porque um cristão, ele se julga cristão porque ele segue os ensinamentos de Cristo. Aí aqui agora a gente vai jogar um grande balde de água gelada, porque o cristão é aquele que realiza o Cristo. E se você, meu amigo, está seguindo os ensinamentos de Cristo,
de acordo com a Bíblia, com o Novo Testamento e tudo mais, vocês vão descobrir coisas que vocês não gostariam de descobrir, principalmente que vocês não estavam seguindo os ensinamentos do Cristo. Claro. Então, e sim estavam seguindo uma manipulação dos ensinamentos que ele passou. O que nós temos nas Escrituras é uma pincelada, uma maquiagem adaptada do que ele realmente ensinou. Então, agora eu só gostaria que quem ficasse por aqui abrisse seu coração, sua mente principalmente, e seu corpo, porque todas essas palavras vão reverberar em todos os seus sistemas. E só assim você vai conseguir realmente ter uma postura de autoconhecedor de si mesmo. Mais ainda que isso, né, você pode imaginar assim, a frequência de um imperador, a frequência de um sofrimento, a frequência da dor. Né? A gente tem aí Constantino, que foi quem realmente estabeleceu o que é o cristianismo hoje, e aí é uma questão histórica, basta estudar um pouco. Toda a frequência que existe dentro do histórico bíblico e do histórico religioso mesmo ao longo desses 2000 anos, é uma frequência de dor, de sofrimento, de medo, de pecado, de castigos. Que tipo de frequência é essa diante da frequência do amor? Exato. Cristo é frequência amorosa. Entende? Então, assim, a primeira coisa que você tem que se abrir é para o amor. Isso. Aceitar que toda a história narrada foi uma história justamente de subjugação dos potenciais humanos. Desde os judeus, dos hebreus, do Antigo Testamento, passando pelo Novo Testamento, vocês têm que entender assim, a vida é uma experiência em Deus. A vida não é o que está relatado em tratados históricos, convertidos através de parábolas, através de alegorias, como uma escritura revelada ou sagrada. O que a gente tem que entender, inclusive, no próprio termo de escritura revelada, é aquela escritura que quando você lê, ela te revela algo. Uma escritura sagrada não é aquela que quando você lê, você tem que ter fé, mesmo sem saber o que está sendo dito ali. Porque a maior parte das pessoas que leem a Bíblia e acreditam mesmo sem entender o que está sendo dado ali. Então é a mesma coisa que você ler uma história de Don Quixote e acreditar que Don Quixote era realmente aquilo, um cavaleiro que lutava com moinhos. É a mesma coisa, não tem diferença. Vamos lá, nota do editor. Um trabalho cuidadoso foi realizado para trazer ao público brasileiro uma tradução fidedigna das Cartas de Cristo. Em um momento em que o mundo necessita muito e talvez deseje suficientemente os valores, as atitudes e os comportamentos aqui delineados. Ao folhear o livro, o leitor observará a peculiaridade da formatação do texto das cartas, com o uso recorrente de negritos, letras itálicas e maiúsculas. Cumpre esclarecer esse ponto. Respeitamos uma instrução específica recebida do agente literário, para que fosse mantida a formatação gráfica indicada como forma de ultrapassar os limites da linguagem na transmissão da experiência e conteúdo descritos pela autora. Esses motivos são mais bem explicados no prefácio logo adiante. No trabalho de tradução, fizemos algumas escolhas, a utilização do pronome você ao invés de tu. Este último é comum em texto que inclui manifestações de Cristo e o uso da segunda pessoa do singular em grande parte das falas de Cristo aos grupos e ao longo de sua narração aos leitores. Isso
mas a eleição de termos preferencialmente simples evidenciam o esforço para alcançarmos uma linguagem contemporânea, direta e acessível a todos os públicos, em um texto que traz, por si mesmo, em certos momentos, a construção de uma peça literária do que uma explicação vívida e fiel. Finalmente, para alguns termos que consideramos importantes e cuja tradução obrigou-nos a fazer escolhas de linguagem, incluímos o termo original em inglês em notas de rodapé. Nesta segunda edição, efetuamos algumas correções e melhorias no texto. A qualquer tempo, desejamos saber mais, consulte o site internacional para as Cartas de Cristo, onde o texto integral está disponível em inglês e em várias outras línguas. www.christismudoaway.co.za. Vamos ao prefácio. Em primeiro lugar, gostaria de explicar o motivo pelo qual utilizei a palavra canal em lugar do meu nome real. Nunca tive a mínima dúvida enquanto escrevi estas cartas, de que elas emanavam do Cristo. Descrevi as razões pelas quais me sentia tão segura a respeito disso em minha curta biografia. Enquanto estas cartas estavam sendo escritas, foi-me dito claramente para permanecer anônima, pois as cartas de Cristo deveriam destacar-se por si próprias. As pessoas devem decidir por elas mesmas se as cartas soam como verdadeiras ou se sentem que são falsas. Apenas escrevi o que recebi e gostaria de tentar levá-las a público para que sejam minuciosamente examinadas. E seja o que for que acontecer depois disso, ficará apenas entre o leitor das cartas e a consciência crística. O Cristo prometeu nas cartas que um elo se formaria entre a mente do leitor e a mente crística, e que se receberia ajuda no profundo significado oculto por trás das palavras. Muitas pessoas relataram terem experimentado este contato. Muitas estão conscientes do fluxo desta nova compreensão. Por isso, assim como não tem importância o nome de uma secretária em uma transação de negócios, o meu nome e a minha identidade também não são importantes. O que é verdadeiramente importante é se o leitor pode sentir que este é o Cristo autêntico, que ascendeu em consciência espiritual até os portais do equilíbrio, enquanto ainda retém a sua individualidade, para permanecer em contato com o mundo da individualidade. Em segundo lugar, tem havido divisões de opiniões em relação à formatação, por vezes estranhas, das cartas. Gostaria de explicar que, enquanto Cristo impregnava a minha mente com suas palavras e imagens, era necessário para mim construir em palavras o que eu via. Eu também sentia, até certo ponto, as emoções que Cristo sentiu. Quando passou pelos eventos que descrevia, voltando às vibrações daquela época, Cristo entrou naqueles tempos e os transmitiu por meio da minha mente.
Não havia modo de escrever as cartas com as letras normais ou usando apenas o itálico. Frequentemente, quando uma nova e maravilhosa percepção entrava em minha mente, eu me perguntava: como eu posso transmitir isso? Você saberá o que me refiro quando ler as cartas. E, assim, para indicar que alguma poderosa afirmação vinha da mente do Cristo para a minha, usei letras itálicas, em negrito ou maiúsculas. Algumas pessoas têm se queixado de que este formato pouco convencional interfere no fluxo da leitura, mas este é exatamente o ponto. Estas cartas não se destinam a serem apenas lidas. Há que se ponderar a respeito delas, e isso significa que é preciso parar nas palavras que seguem o fluxo da leitura e pensar a respeito do que elas estão tentando transmitir. Você deve lembrar a todo momento que quando Cristo tenta alcançar a sua inteligência humana, ele está relatando verdades que vão muito além da sua própria experiência de vida neste mundo. Você tem que entrar na dimensão do infinito para tentar entender o que está sendo dito. Então, se você gastar meia hora ponderando sobre um parágrafo com formatação estranha, será meia hora bem gasta. Se, gradualmente, a sua mente for se abrindo para novas possibilidades que estão além do seu pensamento atual. Quando você estiver expandindo a sua consciência para alcançar a consciência crística e pedir por iluminação, isto seguramente lhe será dado. Não necessariamente naquele momento, mas talvez zapt. Quando menos estiver esperando por isso, a resposta virá como um raio de luz na sua mente e você saberá que, sim, é isto. Esta é a resposta verdadeira. Perfeito! Tudo que a gente conversou agora, né? Eu nem tinha lido esse prefácio antes. E é muito isso mesmo. Quantas vezes a gente acorda aqui de manhã e na hora do nosso café da manhã vem aquela... Eu acho que é isso, né? E a gente compartilha isso a partir de uma leitura, a partir de uma live que a gente ouviu das Cartas de Cristo. E assim, a coisa começa a fazer sentido e a gente sente essa transformação em nós. Transformação para um aprendizado do amor, né? Eu acredito que nós estamos aqui para sempre aprendermos. Então vamos estar sempre aprendendo sobre alguma coisa. Sobre essa coisa do ego, de ser forte e depois, principalmente, adentrarmos na seara do aprendizado do amor. Então, temos que compreender nossa fonte, primeiramente, e é o que Cristo vai trazer aqui para a gente, a nossa origem verdadeira, de onde viemos e quem nós verdadeiramente somos. Então, nossas leituras serão assim, né? Vamos ter muitas pausas, para que as pessoas possam também parar, pensar, refletir, meditar. Sempre que tiver um negrito aqui, eu vou sinalizar, porque é para que você possa anotar essa palavra e, de repente, pensar sobre isso, meditar sobre isso e querer entender isso na sua vida prática. Tragam todas essas cartas, todos esses ensinamentos para a sua vida prática. Você vai conseguir colocar cada item desse no lugar correto no seu dia a dia. Porque aquela frase, né, que Jesus disse,
Meu fardo é leve e meu jugo é suave. Então, é para a gente experimentar isso. Porque o que ele está ensinando nessas cartas são verdadeiros tesouros que ninguém vai nos roubar, né? Como ele mesmo disse. Não pode ser roubado, não pode ser capturado, enterrado, dissolvido. É o que fica para a gente. Como que nós poderemos colocar isso na nossa vida prática? Sem nos tornarmos religiosos, e sim conscientes. Perfeito. Então, na próxima A gente vai fazer a introdução, porque só esse prefácio já é uma coisa para a gente meditar, né? E vamos Sim. degustar esses momentos. E lá no finalzinho ele fala, né? E a gente vai seguir essa instrução de que todo domingo nós possamos tirar esse momento com as nossas famílias. Seria bom se todos se sentassem após o café da manhã para ouvir essas verdades. E aí cada um vai fazendo desse conteúdo de forma mais biológica, natural, e o importante é estar todos nessa atmosfera dessa vibração crística, dessa consciência que realmente paira sobre o planeta Terra e é por amor. Ok? Ok, perfeito. Então é isso. Vamos ficar preparados para as próximas leituras. Introdução e depois entraremos na primeira, depois segunda, terceira. E sem pressa, né? A gente vai realmente ler, parar, refletir sobre cada passagem, cada parágrafo, de repente cada frase, porque são frases bastante profundas. E aqui a ideia não é poupar tempo, mas sim Utilizar bem o tempo. utilizar bem o tempo para aclarar a nossa consciência e sermos mais conscientes dessa consciência crística em nós mesmos. E nós vamos finalizar sempre da mesma forma que a tradutora em português finaliza as cartas, né? Ela sempre faz um Namastê e Hari Om. Namastê, Hari Om.